Olá, galerinha! Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. Nessa aula nós vamos ver mais uma aula de velocidade média, só que hoje é uma aula de aprofundamento desse conceito. Se você não assistiu a aula anterior, peço para você, e tem dificuldade nesse conceito, velocidade média, peço para primeiro você assistir a aula de velocidade média em que eu apresentei esse conceito, a gente viu isso de forma mais básica, e depois você volta para esse vídeo para a gente ver esse aprofundamento aqui desse conceito, tá bom? Bora para a vinheta, gente. Então, hoje nós vamos ver o aprofundamento da velocidade média, questões que caíram em vestibular e como é que isso pode ser pedido de forma um pouco mais trabalhosa, um pouco mais elaborada, tá bom? Separei para vocês aqui 5 exercícios, vamos fazer cada um deles, todos eles caíram em vestibulares, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma revisão rápida, rapidinha de velocidade média, só para a gente falar certinho, saber certinho o que a gente está conversando, tá certo? Então vamos lá, começando aqui. Velocidade média corresponde à variação da posição de um corpo no intervalo de tempo. Então nós temos aqui uma foto inicial em que o cara começa num certo instante t0. Aqui nós temos um instante final. Aqui nessa primeira foto o espaço inicial e aqui nessa outra foto o espaço final. Velocidade média é justamente a comparação entre a variação de espaço, que a gente vai chamar de ΔS, é essa comparação aqui, é o ΔS, em relação ao tempo que foi gasto para executar esse movimento, que a gente vai chamar de ΔT. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Vamos só dar uma lembrada agora nas unidades. No sistema internacional, ΔS é dado em metros, o ΔT é dado em segundos e a velocidade média fica em metro por segundo. No sistema usual, no dia a dia, o ΔS pode ser dado em quilômetros, o tempo pode ser dado em horas e a velocidade média sai em quilômetro por hora. Só lembrando como é que se transforma de metro por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Se você for fazer o sentido oposto, você divide por 3,6, tá certo? Vamos então agora para o primeiro exercício. Um sistema amplamente utilizado para determinar a velocidade de veículos, muitas vezes chamado erroneamente de radar, possui dois sensores constituídos por laços de fios condutores embutidos no asfalto. São dois círculos de metal que tem no chão. Né? São duas bobinas que tem no chão. Então, quando o carro passa pela primeira, ativa o cronômetro. Quando ele passa pela segunda, trava o cronômetro. Você tem a distância entre essas duas bobinas, então é o ΔS, e a marcação do cronômetro é o ΔT. Quando o veículo passa pelo primeiro laço, a indutância da bobina é alterada e é detectada a passagem do veículo por essa bobina. Nesse momento é acionada a contagem do tempo, que é interrompida quando a passagem do veículo passa pela segunda bobina. Então, cada bobina ativa o cronômetro na primeira, trava o cronômetro na segunda, você tem uma contagem de tempo. E a distância entre as bobinas, o cara que instalou aquilo sabe qual é a distância. Com base nesse sistema, considere a seguinte situação. Numa determinada via, cuja velocidade escalar limite é 60 km por hora, a distância entre as bobinas é 3 metros. Então, quando o carro passa por ali, ele vai andar uma distância de 3 metros. Foi registrado um intervalo de tempo de passagem entre as bobinas de 200 milissegundos. Sérgio, eu não sei o que é esse mili. Mili, esse Mzinho na frente do S, mili é a milésima parte do segundo. Milésima parte é a mesma coisa que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então é 200 vezes 10 a menos 3 segundos. Esse é o intervalo de tempo. A cenário alternativo apresenta a velocidade escalar determinada pelo sistema. Então você sabe o ΔS, você sabe o ΔT, dá para achar a velocidade. Vamos fazer como numa prova de vestibular, primeiro, ou na sua prova da escola.
Primeira coisa que você faz é colocar a fórmula. Coloque a fórmula bonitinha. Depois você substitua pelos valores do exercício. O ΔS é 3, o ΔT é 200 vezes 10 a menos 3. Bom, agora você tem só um problema de matemática. Esse 10 a menos 3, ele pode subir. Só que na hora que ele sobe, ele vira 10 a terceira. Então fica 3 vezes 10 a terceira, dividido por 200. Não é? 10 a terceira é 1000. 3 vezes 10 a terceira é 3000, dividido por 200. Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então a velocidade 30 sobre 2, 15 metros por segundo. Como as alternativas estão em quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6, né? E na hora que você multiplica por 3,6, a velocidade média vai dar 54 quilômetros por hora. A alternativa correta, letrinha C de cavalo. Essa foi a primeira questãozinha de hoje. Vamos para a segunda. Em algumas cidades, repare que essas questões de vestibular sempre tem um texto grande e normalmente ele não é muito importante para a resolução. Então faça uma leitura atenta, rápida, mas não perca muito tempo nesses textos longos não, tá? Algumas cidades têm implantado corredores exclusivos para ônibus a fim de diminuir o tempo de viagens urbanas. Suponha, então aqui você tem nessa foto aqui, ó, uma faixa exclusiva de ônibus, né? Então fica livre ali para o ônibus poder andar um pouco mais rápido. Suponha que antes da existência dos corredores, um ônibus demorasse 2 horas e 30 minutos, ou seja, 2 horas e meia, para percorrer todo o trajeto, desenvolvendo uma velocidade média de 6 km por hora. Então vamos lá, primeiro passo, a velocidade 6 km por hora, gastando intervalo de tempo de 2 horas e meia. Se você sabe a velocidade, se você sabe o tempo, dá para achar o ΔS dessa viagem. Velocidade, ΔS sobre ΔT. Então vamos calcular qual é a distância dessa linha de ônibus aí, né? A velocidade é 6, o ΔS nós queremos 2 horas e meia, multiplicamos em cruz, né? Então vai dar 6 vezes 2,5, vai dar 15 quilômetros. Esse é o comprimento dessa linha de ônibus aí, 15 quilômetros. Embaixo da foto. Se os corredores conseguirem assegurar que a velocidade escalar média dessa viagem aumente para 20 km por hora, o tempo para que o ônibus percorra todo o trajeto nessa mesma linha vai ser? Bom, então agora a gente vai para a segunda parte do exercício. O que vai ser alterado é a velocidade, que era 6 km por hora, vai aumentar para 20 km por hora. Como ele está mais rápido, ele vai gastar menos tempo. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto. Então, 20 km por hora. Como ele está andando mais rápido, ele vai gastar menos tempo para fazer o mesmo trajeto. E esse trajeto a gente já calculou no item anterior, que é de 15 km. Se você sabe a velocidade, se você sabe o tamanho do trajeto, dá para achar o tempo. Então vamos lá, coloca a formulinha, velocidade, ΔS sobre ΔT, e aí você vai substituir os valores. A velocidade é 20, o ΔS é 15, e o novo ΔT nós queremos, joga o tempo para cima, o 20 para baixo, então ΔT é 15 sobre 20. Se você dividir por 5 em cima, 5 embaixo, se você simplificar, vai dar... Isso aqui ficou um pouco feio, deixa eu escrever de novo. Dividiu por 5 em cima, deu 3. Dividiu por 5 embaixo, deu 4. 3 quartos de hora. 3 quartos de hora, você sabe que é... Pensa lá, 1 hora, dividir em 4 partes, né? Dá 15 minutos cada parte. 3 quartos são 45 minutos. É quanto vai gastar essa viagem com essa nova velocidade. A alternativa certa, letrinha B de bola. É isso aí, galera. Vamos para a terceira questão.
No exercício número 3, o cara está falando o seguinte, olha lá, na aula número 2, que eu falei velocidade média, eu coloquei lá um vídeo do Usain Bolt, aqui está ele de novo participando aí de uma corrida contra um ônibus, e dá para ver pela foto que ele ganhou a corrida, que ele chegou primeiro. Se ele chegou primeiro, significa que ele andou mais rápido. Se ele andou mais rápido, ele fez o percurso em menos tempo, né? Em 2013, o Usain Bolt, atleta jamaicano, participou de um evento na cidade de Buenos Aires. Ele tinha um desafio, competir com uma corrida de curta distância contra um ônibus. A prova foi reduzida de 100 metros para 80 metros. Então, este é o Delta S. 80 metros, galera. Muito bem. Devido à aceleração final impressa pelo ônibus. Então, assim, jamais um ser humano vai ganhar de um ônibus. Então, um percurso muito longo, o ônibus ganha, certo? Que mais que ele está falando, gente? Vou clicar aqui. Que mais que ele está falando? Depois do desafio, verificou-se que a velocidade média do Usain Bolt foi por volta de 32 km por hora. Então, eu vou escrever aqui, ó, velocidade média do Usain Bolt, 32 km por hora. Problema, aqui já está um dificultante dessa questão, atenção agora. Deixa eu colocar na outra tela que fica um pouco maior. O ΔS está em metros e a velocidade está em quilômetro por hora. Não dá para misturar esses dois números, estão em unidades diferentes aí. Tem que deixar tudo bonitinho na mesma unidade, tá? Então, ou você passa o ΔS para quilômetro e você vai achar o tempo em horas, ou você passa essa velocidade para metro por segundo e o tempo dessa corrida vai ser em segundos, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou dividir por 3,6. Pronto, ao fazer essa divisão, esse resultado já está em metro por segundo. Então a velocidade do corredor é 32 dividido por 3,6, isso já está em metro por segundo. O ΔS está em metros, você vai achar o tempo em segundos. Vamos lá. Utilizando informações obtidas no texto, agora afirmar que o intervalo de tempo que o Usain Bolt e o ônibus demoraram para completar a corrida foi... Então vamos achar aqui, ó, são dados do Usain Bolt, que é a ΔS que ele andou e a velocidade dele. Vamos descobrir quanto tempo o Usain Bolt gastou para fazer esse percurso. Então bota a fórmula aí, gente. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Sempre coloca a formulinha, tá, galerinha? Nunca fica aí fazendo direto aí. Velocidade, 32 dividido por 3,6. O ΔS é 80 e o ΔT do Usain Bolt é o que nós queremos saber. Aqui, matemática básica, eu vou multiplicar em cruz, então ficou 32 vezes o ΔT é igual a 80 vezes 3,6. E esse 32 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, o ΔT do Usain Bolt vai ser igual a 80 vezes 3,6 dividido por 32. Então, aí você faz essa continha aqui. Eu já preparei essa continha antes e deu 9 segundos. Então, o ΔT que ele gastou para fazer esse percurso foi de apenas 9 segundos. Agora, vou mostrar para vocês que eu já achei a alternativa, porque o primeiro tempo que ele quer saber é o tempo do Usain Bolt e a única alternativa que tem isso é a letra B, 9 segundos. E como a velocidade do ônibus, repare aqui no texto, ó, a velocidade do ônibus é um pouquinho menor, o ônibus vai gastar um pouquinho mais de tempo para cruzar a linha de chegada, então vai ser um pouquinho mais do que 9, está aqui 9,6, nem precisa fazer a conta, alternativa correta, letra B de bucéfalo. Vamos então agora para a próxima questão, gente, a questãozinha número 4. Vamos lá. Dirigindo-se a uma cidade próxima por uma autoestrada plana, o motorista estima seu tempo de viagem considerando que consiga manter uma velocidade escalar média de 90 km por hora. Então o cara está falando o seguinte, olha, vou fazer uma viagem e a minha velocidade média vai ser em torno de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, opa, vai ter chuva. Então vamos agora analisar o que vai acontecer graças à chuva.
ele decide reduzir sua velocidade para 60. Então ele vai andar mais devagar. 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar 15 minutos mais tarde. Então, quanto tempo ele andou mais devagar? 15 minutos. Só que aqui está em quilômetro por hora e o tempo está em minuto, galera. Não pode trabalhar com essas unidades assim. Por isso que essa aula é uma aula de aprofundamento, porque tem que se preocupar também nas unidades, entendeu? 15 minutos, galera. Pensa lá, uma hora, se você dividir em 4 partes, 15 minutos é uma dessas 4 partes. Então, 15 minutos é 1/4 de hora. Aqui está. Se você sabe a velocidade que ele andou durante a chuva, ele estava andando mais devagar, se você sabe o tempo, dá para achar a distância que ele andou andando com chuva. Então vamos lá. Velocidade com chuva é o ΔS sobre o ΔT com chuva. Vamos fazer agora aqui essa continha. A velocidade com chuva é 60. O ΔS nós queremos saber e o tempo com chuva foi 1/4 de hora. Se você multiplicar em cruz, vai ficar 60 vezes 1/4. 60 vezes 1/4 dá 15 quilômetros. Ou seja, gente, ele andou com chuva por 15 quilômetros. Tá. Permanecendo com a velocidade menor, 15 minutos mais tarde, aí quando retoma a sua velocidade inicial. Então ele retoma a velocidade 90. Então ele estava andando a 90, começou a chover e reduziu para 60, andando 15 quilômetros e com isso ele gastou 15 minutos nesse percurso com chuva, tá? Nesse trecho de chuva. Agora que ele fala, no último parágrafo, essa redução temporária, então ele diminuiu a velocidade temporariamente, aumentou o seu tempo de viagem em relação à estimativa inicial em quanto tempo? Então ele não vai chegar no horário previsto, ele vai atrasar um pouquinho. Porque esse trecho que ele fez com velocidade reduzida, ele não teria feito se não tivesse chovendo. Então ele gastou, como ele andou mais devagar, ele gastou um tempo a mais. O exercício quer saber quanto tempo a mais ele gastou. Então agora, para a gente poder matar essa questão, vamos pensar quanto tempo ele teria gasto se não tivesse chovido. Tá aqui, ó. Então agora sim, segunda parte. Sem chuva. Sem chuva, ele teria andado esses 15 quilômetros com qual velocidade? Com 90 quilômetros por hora. Vou colocar aqui na outra tela. Então, se você sabe a distância que ele teria andado e a velocidade que ele teria andado sem perder tempo por causa da chuva, dá para descobrir quanto tempo ele teria gasto sem perder tempo. Perdendo tempo, ele gastou 15 minutos. Mas quantos minutos ele teria gasto se ele não tivesse reduzido a velocidade? Vamos descobrir agora. Então agora, bota a formulinha. Velocidade, ΔS sobre ΔT. Então ficou, a velocidade é 90, o ΔS é 15. Quanto tempo ele teria gasto? Eu vou jogar o ΔT para cima, o 90 para baixo. Agora é matemática, né, gente? Então ficou 15 sobre 90. Se você simplificar, dividir 15 por 15, vai dar 1. E você dividir 90 por 15, vai dar 6. Ou seja, 1/6 de hora. Mas quantos minutos corresponde a isso? É só multiplicar por 60. 1/6 vezes 60 dá 10 minutos. Ou seja, gente, se não tivesse chovido, ele teria feito esse trecho em 10 minutos. Com chuva, ele fez em 15 minutos. Então, ele atrasou no seu compromisso 5 minutos por causa da chuva. Então, o tempo que ele aumentou de viagem foi 5 minutos. Alternativa correta, letrinha A de amor. Ok? Vamos então agora para um último exercício. Esse último exercício ele é importante porque ele é muito frequente em prova. Tem uma diquinha que eu quero dar para vocês no final, tá bom? Que é o que eu chamo de exercício de viagem por etapas, tá? Esse daqui, uma figurinha é interessante para te ajudar a entender o exercício. Então vamos lá. Então vamos supor aqui, ó, o cara faz uma viagem e você vai ver que nesse exercício
ele vai fazer uma viagem em 2 etapas. O carro faz uma viagem de São Paulo ao Rio nos primeiros 250 quilômetros, então tá aqui, ó, ΔS da primeira etapa, 250 quilômetros, são percorridos com uma velocidade de 100 km por hora. Então, velocidade da primeira etapa, 100 km por hora. O que eu quero que você perceba? Na primeira etapa, ele te dá o ΔS, te dá a velocidade. O que dá para achar? Pensa, velocidade, ΔS, tempo. Se o cara te deu velocidade, ΔS, dá para achar o tempo. Então, eu vou fazer aqui do ladinho, né? Então, velocidade da primeira etapa é o ΔS da primeira etapa, o ΔT da primeira etapa. A velocidade é 100, o ΔS é 250, então o ΔT da primeira etapa, vou cortar um zero de cada lado, vou jogar o ΔT para cima e vou jogar o 10 para baixo. Então o ΔT da primeira etapa é 2 horas e meia. Então vou anotar aqui, gente, ó. Então ΔT da primeira etapa, 2 horas e meia. Então, o que eu estou sugerindo? Como é que você mata exercício de viagem por etapa? Descubra tudo o que for possível de cada etapa. Então, da primeira etapa, eu sei o ΔS, eu sei o ΔT e sei a velocidade. E aquilo que não for dado, descubra. Ok? Agora, continuando o texto. Após uma parada de 30 minutos, perigo. Então, na viagem, ele deu uma parada aqui, ó. Vou colocar um alerta aqui, ó. Ele deu uma parada de meia hora. Esse tempo tem que ser levado em conta. Se você for levar em conta a viagem toda, esse tempo que ele ficou parado tem que entrar no cálculo, tá? Então ele ficou paradinho aqui por meia hora. Vamos agora ver a terceira etapa, a última etapa, desculpa, a segunda etapa. Após uma parada de 30 minutos para um lanche, a viagem é retomada e os 150 km restantes, então temos aqui um ΔS 150 km com velocidade 75 km por hora. O que dá para achar agora? Dá para achar o tempo da segunda etapa também. Tudo bem? O que a gente vai fazer para achar esse tempo da segunda etapa? Vou fazer aqui do ladinho. Velocidade da segunda etapa é o ΔS da segunda etapa sobre o ΔT da segunda etapa. A velocidade é 75, o ΔS é 150 e o ΔT da segunda etapa nós vamos achar. Vou jogar o ΔT para cima, 75 para baixo. Então, ΔT, então ficou 150 dividido por 75. Isso aqui a gente faz de cabeça, dá 2 horas. Então, na segunda etapa, ele gastou 2 horas. Então, perceba a minha dica. Descubra tudo que é possível. Tá? Então, descubra de cada etapa. Dá para achar o ΔS, dá para achar o ΔT, dá para achar a velocidade, tá tudo aí. Tá? Agora as informações estão todas aí. Agora nós vamos para a pergunta da questão. A velocidade média na viagem completa foi de... Só tem um jeito para calcular a velocidade média. É ΔS sobre ΔT. Mas como ele quer na viagem completa, qual ΔS você vai pegar? O ΔS só da primeira parte? O ΔS só da segunda parte? Não, você vai pegar o ΔS total. E qual ΔT você vai pegar? Você vai pegar o tempo que ele gastou só na primeira parte, o tempo que ele ficou parado ali no lanchando, ou o tempo que ele gastou na segunda parte? Não, você vai pegar o tempo que ele gastou ao todo. ΔT total. Então vamos agora fazer essa conta. Velocidade média total vai ser... Na primeira etapa, ele andou 250 km e depois ele andou mais 150 km. Então, ao todo, o percurso que ele fez foi de 400 km. Na primeira etapa, ele gastou 2 horas e meia, ficou meia hora parado, já gastou 3 horas. E depois gastou mais 2 horas na última etapa, então ao todo ele gastou 5 horas. Velocidade média total vai ser 40 dividido por 5 é 8, sobrou um zero, 80 km por hora. Essa é a resposta do exercício. A alternativa correta, letrinha C de cavalo. Beleza, meus amigos? Esse é o método para a gente calcular a velocidade média total
em viagem por etapas. Existem algumas formulinhas que os professores ensinam, né? Velocidade média total é 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Mas essa formulinha ela é particular só para quando são distâncias iguais. Não daria para usar nesse exercício porque as distâncias de cada etapa são distâncias diferentes. Mas se você quiser, se for um exercício mais simples de viagem por etapa, em que as distâncias de cada trecho são iguais, a velocidade média total pode ser obtida por 2 vezes a velocidade da primeira etapa vezes a velocidade da segunda etapa, dividido pela soma das velocidades de cada etapa. Tá bom? Mas essa formulinha que eu acabei de passar para você, eu nem escrevi, porque não poderia usar nessa questão. Ela só poderia ser usada se em cada trecho você tivesse distâncias iguais de cada etapa. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então, se você ficou até aqui comigo, é porque você está gostando dessa aula, está gostando das minhas aulas. Quero te lembrar, a vinheta vem no final. Quero te lembrar que meu nome é Sérgio, né? Me acompanha nas redes sociais, divulga meu canal, divulga as minhas aulas, passa para os seus amigos da escola aí, tá? E se inscreva no meu canal e tudo mais, ativa o sininho, para que meu canal tenha mais relevância aí, o algoritmo espalhe mais ele aí para os alunos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, galerinha. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.